Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo do Perfil Teológico. E você sabe que a sua opinião aqui no nosso canal ela é muito importante. E esse vídeo é a consequência de uma sugestão de alguém que nos assistiu e citou esse nome tão importante do cristianismo brasileiro, da teologia brasileira, para que nós pudéssemos fazer um vídeo contando um pouquinho do perfil teológico desse importante personagem para o Brasil que nós devemos conhecer e ter muito respeito por essa biografia. E eu vou lhe dizer quem é logo depois de lhe pedir para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para você não perder nada do que esse canal tem produzido e também o meu convite para você se tornar membro do canal. Só R$ 7,99 por mês, você ajuda muito o desenvolvimento desse trabalho e, além disso, tem acesso a conteúdos exclusivos que está disponível apenas para os membros. Então, venha com a gente, porque hoje nós vamos falar sobre o perfil teológico de Robson Cavalcante. Você já ouviu falar de Robson Cavalcante? Se não, você está perdendo está perdendo o conhecimento de um grande homem, de um grande pensador, de um grande teólogo e de um grande líder religioso que o Brasil teve e que nos deixou recentemente. Robson Cavalcante nasceu em 1944 na cidade do Recife, em Pernambuco. 3 anos depois, em 1947, ele se mudou para a cidade de União dos Palmares, em Alagoas, com a sua família, e lá ele permaneceu algum tempo na sua infância, onde concluiu seus estudos fundamentais. Ali mesmo, em União dos Palmares, no estado de Alagoas, o Robson Cavalcante começou a participar das primeiras reuniões estudantis, um movimento que vai ser muito presente na sua vida, na sua jornada, vai ter uma influência no seu pensamento muito grande. Em 1962, o Robson Cavalcante recebeu a confirmação na Igreja Luterana, onde ele militou e participou durante algum tempo. Entre 1963 e 67, o Robson Cavalcante fez Ciências Sociais na Universidade Católica de Pernambuco e, algum tempo depois, ele cursou Direito na Universidade Federal de Pernambuco. E ali também ele começou a atuar como advogado e logo ali no final da década de 60, na década de 70, ele deu início à sua carreira docente, uma carreira fecunda, uma carreira muito produtiva e uma carreira muito notável. O Robson Cavalcante também foi um dos grandes nomes da teologia brasileira a se simpatizar com a teologia da libertação, a se aproximar da teologia da libertação, como Rubem Alves também o fez, e também não era um católico, e o Robson Cavalcante também foi um lutador contra a ditadura militar e os seus desmandos, principalmente ali na década de 70, que foi o momento mais crucial, o momento mais acirrado da ditadura militar no Brasil. Em 1970, ele fundou a FTL, que existe ainda hoje e produz um trabalho muito relevante para a teologia no Brasil, que é a Fraternidade Teológica Latino-Americana, que não se resume ao Brasil, mas dialoga com a realidade comum aos países da América Latina de um modo em geral. Em 74, o Robson Cavalcante fez doutorado em Ciências Políticas no Rio de Janeiro. Em 76, passou a fazer parte da Igreja Anglicana, igreja essa que ele foi pastor e, posteriormente, foi eleito bispo na cidade de Recife, em Pernambuco, cargo que ele exerceu até a sua morte em 2012. O Robson Cavalcante foi um pensador muito voltado às classes menos favorecidas, exerceu trabalhos pastorais com os menos favorecidos ao longo do seu ministério, ao longo da sua prática docente e pastoral. Foi uma pessoa muito sensível às questões políticas, às questões sociais, às desigualdades e à luta pela justiça no Brasil. Foi um pensador de coração ecumênico, que teve diálogos constantes com diversas denominações
e órgãos no Brasil, na teologia brasileira e latino-americana. Em 1982, o Robson Cavalcante foi candidato a deputado estadual. Em 1985, ele passou a ser um articulador da revista Ultimato, também uma tarefa que ele desenvolveu durante muitos anos da sua vida. Em 1989, ele foi um dos principais articuladores da campanha política de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República naquele ano de 89, eleição essa que foi ganha pelo Fernando Collor de Mello, depois de mais de 20 anos sem eleições diretas para a presidência da República por causa da ditadura militar. Em 1996, o Robson Cavalcante foi candidato a vice-prefeito na cidade de Olinda, também em Pernambuco. E, posteriormente, ele foi eleito bispo anglicano em 1997, cargo esse que ele exerceu ao longo da sua vida a partir de então, a partir de 1997, quando ele também se aposentou como professor, como docente da Universidade Federal de Pernambuco, essa importantíssima instituição de ensino, não só do Nordeste, mas do Brasil de uma maneira em geral. Robson Cavalcante, que eu tive a grande alegria, o grande prazer de conhecê-lo pessoalmente, de ouvi-lo pessoalmente, foi uma pessoa humana, muito relevante, um pensador muito conectado com os menos favorecidos, com a realidade latino-americana, um pensador muito atualizado, muito atento ao diálogo com o que havia de mais importante no campo teológico, religioso, político, social do Brasil, da América Latina de uma maneira em geral, que nos deixa uma biografia inspiradora, nos deixa uma obra que deve ser aprofundada, conhecida, analisada, e infelizmente ele nos deixou de modo trágico em 2012, quando ele e a esposa foram assassinados e que, lamentavelmente, acabou acontecendo essa tragédia que nos privou da presença de Robson Cavalcante e de sua esposa, presenças essas inspiradoras, presenças essas que muito teriam a contribuir para a teologia, para o cenário atual que o Brasil tem vivido, e o Robson Cavalcante nos deixou aos 68 anos de idade, ainda novo, ainda teria muito pela frente, ainda teria muita produção e ainda precisaríamos muito do Robson Cavalcante entre nós, mas infelizmente ele foi para a eternidade. Por um lado, infelizmente, porque nos deixou, por outro lado, nós celebramos a vida eterna, que certamente alcançou o Robson Cavalcante, a sua esposa, e que nos deixa um legado inspirador que deve ser revisitado e conhecido por todos e todas. Ele viveu entre 1944 e 2012, e se você não conhece o Robson Cavalcante, procure conhecê-lo. Tem falas, pregações, palestras dele na internet, como também tem vários livros dele à nossa disposição. Um grande abraço a todos e todas e até o nosso próximo vídeo.